começa, mas ele não... Hello, guys. Good morning. Today is April 18th. Yes, April is halfway through. It's almost the end of the month, isn't it, people? April 18th, this week we have a holiday, April 21st. Then we have another holiday, April 23rd on Saturday. So there are two holidays this week. But thank God we can have a break, right? Today is Monday, and this is Wide Angle 1. We are doing Unit 7 in this class, okay? So let's take a look at the content from our class today and check if you have questions about the homework, okay? So let's take a look. Here we have our posts for today, April 18th. We are doing 7.3 and 7.4, the video lesson, all right? But before we start, I'd like to know if you have any questions about the homework. So let's take a look at the topic from last week, Monday. Yes, here we are. Last week, we talked about the conjunctions and or but. We saw timeline writing, and we talked about the simple past of the verb to be in questions, okay? The homework was online practice, unit 7.2, worksheets on verb to be, simple past, and a small game on the site, word wall. What's the date? To review the date, okay? So, do you have any questions about the homework? No? Do you have any questions, Santana? No? Is everything all right? Yeah? Okay, good. So, let's move back to our day. Today. Yes. Okay, you can update until the end. Yeah. Okay. All right, people. So let's open our books to page 82. And let's see the simple past of regular verbs. Okay. Let me reload the page here. Just a moment. I think this is it. Yeah. So the title of this lesson is Around the World. Around is the same as pelo in Portuguese. So here it would be pelo mundo, okay? Look, you see? So around the world means pelo mundo, all right? So suppose you have a dream and you want to travel around the world. So you want to travel pelo mundo, okay? So here you have, look at the image and discuss with the class. So here we talked about it. I remember last class we discussed about this picture, right? We saw that this place here is Swaziland,
right, in Africa. If what they are doing, right, why they are together, we saw that. So they are like volunteers. The volunteers here are helping people from the community, right? Hello, Jennifer. Good morning. Good to see you. And we saw what they teach, but I will show the answers again so you remember, okay? So let's take a look here. If it opens, right? If it doesn't, it's okay, no problem. Yes, it opened. That's very good. So the place is Swaziland, okay? Um, the volunteers, they help women from the community, right? So they work with women. And what do they teach? They teach business and health, okay? Great, great. Do you know where Swaziland is? Do you have any idea? Let me clear this. We know it's in Africa, but where in Africa? Let's take a look here. Let's try to see where in Africa this place is. What part of Africa? So it's basically in South Africa. Okay, guys. So let me show you the map. Oh, look at that. Yeah. The savannas and everything. So apparently, Swaziland is a small place in this city here, Eswatini. Somehow, this is what they say here. Okay, it must be here inside this area somehow. Yes. So this is Maputo, South Africa. And if we do this, look, you can see the area where Swaziland is supposed to be. Here there is Johannesburg. Johannesburg is the capital, I think, of South Africa. Okay? It's a big city, as you can see, right? And to the east, we have Maputo, which is another big city. And then we have this place here, which seems to be like countryside, you know, a little bit more wild, something like this. So this is probably where Swaziland is, right? So if we try to get closer here, we may find Swaziland somewhere here. There are so many different names. It's difficult to find Swaziland, but it must be there somewhere here near Eswatini. Okay. Anyway, we know where it is. Okay, it's in South Africa. Africa is a big continent, so it's good to know where more or less the places are, so we understand better the story. Okay, so let's take a look back here. So this is where they are. As you can see, look, it's really countryside. It's not a big city. Okay,
So here we have the explanation, okay? Volunteers teach women in Swaziland about business and health, okay? Now, do you volunteer for, raise money for, or give to a charity? I think we discussed, right, about it, but I will ask again, do you participate in any kind of volunteer service? Do you volunteer? Então, a pergunta é: você faz trabalho voluntário, arrecada dinheiro ou doa para caridade? Participa de alguma instituição ou ajuda alguma instituição de caridade? Essa é a pergunta, ok? So you can think about it. Then they ask, qual caridade? Which charity? And who does it help? A quem eles ajudam, ok? Então, é a reflexão. E aí a gente está vendo nessa caixinha aqui um listening skill tip, ou seja, uma dica para o listening. Aqui eles dão uma dica de que a gente deve procurar ouvir ao início e ao final das frases, porque muitas vezes a gente não entende, né, o que eles falam. É difícil às vezes, né? Então, aqui eles dizem, olha, speakers usually pause between sentences, which helps you know when a new sentence starts, okay? So here, look, we have an example. So, was the journey a success? The journey was a huge success, ok? Então, tem uma pausa aqui na divisória. Então, aí a gente consegue, quando ouve, a gente percebe essas pausas. Então, é interessante a gente ouvir o início e o finalzinho. Ok? A speaker's voice sometimes goes up at the end of a question. Então, aqui ele está dizendo que a voz de um falante, às vezes, sobe no final de uma pergunta. Então, ficaria assim. So, was the journey a success? Ok? Exatamente. Fica crescendo, right? So, was the journey a success? Então, especialmente quando as perguntas começam com o verbo, ok? Quando não são aquelas perguntas que começam com pronomes interrogativos, como what, where, how. Essas perguntas, elas são descendentes, ou seja, elas vão descendo a entonação. Começa mais alto e aí no finalzinho da frase desce. Por exemplo, what's your name? Olha lá, what's your name? Você vê que no início tem um pico e aí depois desce. Se tivesse falado qual, e só metade. Exatamente. Nós enfatizamos os pronomes interrogativos no início das perguntas, mas quando não tem, então a ênfase vai ser no final da pergunta, quando começamos com o verbo, ok? So, it usually goes down at the end of a statement. Quando nós estamos falando uma afirmação ou uma negativa, nós vamos também usar o descendente, que nem a gente faz nas perguntinhas com pronomes interrogativos. Aqui, no caso, não é pergunta, é uma afirmativa. Então, veja como fica a entonação da frase, ok? The journey was a huge success. Então, vai aumentar aqui, tá vendo? E aqui embaixo, então, a caidinha. The journey was a huge success. Huge significa enorme, muito grande, ok? É como se fosse o primo do big. Em vez de falar big success, eles estão enfatizando que era muito grande, foi um sucesso muito grande, então eles usam a palavrinha huge, ok? Enfim, a pronúncia mais forte vai ficar aqui.
E aqui dá uma caidinha. Então, speakers also pause when there is a comma. Então, aqui eles estão dizendo que os falantes também pausam quando tem uma vírgula. Ó, a palavra comma em inglês significa vírgula. E lembrar que tem dois M's, ok? Se ficar com um M só, aí você vai estar falando a condição clínica de quem está internado no hospital em coma, né? É diferente. Então, a coincidência é que é uma pausa, né? É uma pausa, né? Ele está em coma, ele está pausado, literalmente, né? Mas, enfim, só para vocês lembrarem que vírgula em inglês é comma, com dois M's, alright? Então, quando vocês veem essas vírgulas nos textos, ou mesmo nas transcrições, quando ouvem algum podcast ou alguma coisa do tipo, vocês vão poder ver que tem pausa, ok? Make sure you listen for a complete thought. Então, se certifique que você ouve um pensamento completo. Não vai ficar somente na pausa, mas você aproveita as pausas para entender o que ele vai dizer a seguir, né? Isso ajuda bastante. Por exemplo, he didn't travel by car, van or bus. Ok? Então tem as pausinhas ali. Listen to the pairs of sentences. Choose a word that begins the second sentence. Então, nesse exercício, ele pede para a gente ouvir os pares de frases. Eles vão falar duas frases de a cada vez, né? E a gente deve escolher a palavra que vai começar a segunda frase. Então, não é para você pegar a primeira palavra que começa a primeira frase, não. A palavra que começa a segunda frase. Para vocês verem se conseguem realmente distinguir a pausa, ok? Então, aqui já tem as respostas, mas eu vou colocar o áudio para vocês ouvirem. Vocês podem ver se vocês concordam, ok? So, let's listen. 1. We didn't travel by car, plane, or train. We traveled by boat. 2. How was the weather in Australia? It was very hot. 3. Were the people nice? They were really friendly. 4. Steve's charity raised a lot of money. How much money do they have now? 5. They traveled through China, Laos, and Thailand. Finally, they traveled back to London. All right? Ok, Jennifer? Everybody else? Conseguiram ver que na segunda parte eles iniciam com essas palavras? Yes? Good. Agora eu vou colocar de novo para vocês ouvirem, mas com a transcrição, tá? Prestem atenção. One. We didn't travel by car, plane, or train. We traveled by boat. 2. How was the weather in Australia? It was very hot. 3. Were the people nice? They were really friendly. 4. Steve's charity raised a lot of money. How much money do they have now? 5. They traveled through China, Laos, and Thailand. Finally, they traveled back to London.
Alright? Viram só? As palavras que iniciam a segunda frase são essas que nós assinalamos aqui, ok? Alright, great. So now let's see this video here. I will clear the answers so you don't see the answers, and we can try to do this one together. So here we have a video. Take a look at this picture. What place is this? Australia. Pronunciation. Australia. Australia. Oh. Australia. Australia. O nome desse país, ele começa com a letrinha A e com a letrinha U. Só que nós não vamos pronunciar essas letras. Nós vamos pronunciar com o som de O. Como se ali estivesse a letra O no início e depois, em seguida, a letra S. Então, vai ficar assim. Australia. Australia. Exatamente. Australia. Que nem a gente tem a palavrinha August. O mês de agosto começa com a mesma combinação. O A e o U. Não é assim? Quando a gente escreve o mês de agosto em inglês, nós colocamos a letrinha A e em seguida a letrinha U. O som que a gente vai utilizar é da letra O. Então, a gente vai falar August. 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 Ok? Então, vocês viram como fica diferente, né? A mesma coisa acontece com o país Australia. Ok? Australia. Australia. Ok. Vamos agora assistir ao vídeo e completar as palavras que estão faltando. Ok? The missing words. Primeiro, antes de nós ouvirmos, nós vamos dar uma lida nas frases para a gente entender o assunto, verem do que se trata, ok? So, let me focus. O que eles vão falar, então, desse país? De Australia. Quem está viajando por lá? So, Steve and his friends traveled around the world in a... Então, provavelmente, nesse espaço, nós vamos descobrir um meio de transporte, que foi a forma como eles viajaram pelo mundo, ok? Então, deve ser algo assim bem aventureiro, né? Uma viagem pelo mundo, no meio de transporte assim, não convencional, né? Number 2. Steve did this because he wanted to. Então, por que será que Steve fez isso? É que fala, ele fez isso porque ele queria, tarará, ok? Então, a gente vai observar que os verbos aqui estão todos no passado, ok? Number 3. The name of the charity was... Então, qual era o nome da instituição de caridade? Number 4. They first traveled across Europe from London to... Então, eles primeiro viajaram através da Europa, cruzando a Europa, de Londres a... After New Zealand, they traveled to... Então, depois da Nova Zelândia, eles viajaram para... And they returned to Europe by... Então, como foi que eles voltaram para a Europa no final de tudo? Será que eles continuaram naquele mesmo meio de transporte que eles usaram no início? Ou será que eles pegaram um avião? Okay, let's listen. This is Steve Moore. In 2011, Steve left London
and began an amazing journey. He traveled across 5 continents, visited 28 countries, and drove over 26,000 miles. How did he do this? He didn't travel by car, van, or bus. He drove a large red fire engine called Martha. Why did he do this? He did it because he wanted to raise money for charity. So he got a fire engine and asked some friends to help. Together, they planned the journey of a lifetime. They called their journey Follow That Fire Engine. They drove from London, across Europe, to Moscow. Then they travelled through China, Laos, and Thailand. They took the truck to Australia and drove to Brisbane. Then they went to New Zealand. From New Zealand, they went to the USA. They drove across the USA. Then they returned to Europe by boat. Finally, they drove through Europe back to London. So was the journey a success? The journey was a huge success. Steve and his friends met lots of people and saw lots of things. They wrote a blog, and they appeared on TV. Best of all, they raised £120,000 for charity. All thanks to a large red fire engine. That was very interesting, wasn't it, Jennifer and everybody else? Really interesting. Okay, so let's take a look back at our book, activity number 4. Okay, let's complete here. Number 1, Steve and his friends traveled around the world in a Okay, but what's the means of transport they used? What did they use to travel? Boat, bus, plane, train. What was the transport? Stephanie, do you know? Or sorry, Jennifer. Do you know, Jennifer? Yes, go ahead. Oh, fire something, right? All right, so that's the name, fire engine. Yes, fire engine is the same as caminhão do Corpo de Bombeiros, okay? So fire engine. So that's how they traveled around the world. Okay,
okay? Now, Steve did this because he wanted to. Why did he do this? Por quê? Por que ele fez essa viagem? To raise money. Yes. Hello, dear. Good morning. How are you? To raise money for charity. Yeah, let's just put to raise money, okay? The name of the charity was, do you remember the name of the charity? Good to see. No? So, the second part of the exercise, I will play the video one more time and then you try to get the answers, okay? The name of the charity. When they first traveled across Europe from London to find the answer, after New Zealand, they traveled to, and they returned to Europe by, do you remember the last one? How did they return to Europe? Yes, but I'm doing the last one here. They returned to Europe by how? Yes. But the last part of the journey, when they returned to Europe, how did they return? Did they return using the same transportation? I don't think so. Let's watch once again, okay? This is Steve Moore. In 2011, Steve left London and began an amazing journey. He travelled across 5 continents, visited 28 countries, and drove over 26,000 miles. How did he do this? He didn't travel by car, van, or bus. He drove a large red fire engine called Martha. Why did he do this? He did it because he wanted to raise money for charity. So he got a fire engine and asked some friends to help. Together, they planned the journey of a lifetime. They called their journey Follow That Fire Engine. They drove from London, across Europe, to Moscow. Then they travelled through China, Laos, and Thailand. They took the truck to Australia and drove to Brisbane. Then they went to New Zealand. From New Zealand, they went to the USA. They drove across the USA. Then they returned to Europe by boat. Finally, they drove through Europe back to London. So was the journey a success? The journey was a huge success. Steve and his friends met lots of people and saw lots of things. They wrote a blog and they appeared on TV. Best of all, they raised £120,000 for charity.
all thanks to a large red fire engine. All right, Jennifer. Okie dokie. So let's see the answers now. Let's see how much you remember. So Steve and his friends traveled around Europe, or around the world actually, in a fire engine, okay? Steve did this because he wanted to raise money for charity. The name of the charity was, yes, very good. Follow that fire engine. That was the name of the journey, actually. Esse foi, na verdade, o nome da viagem deles. Eles nomearam a viagem, a aventura. Siga, follow that fire engine, é o mesmo que siga aquele carro de bombeiros. Esse que é o nome. Por quê? Não, de nada. Porque, na realidade, eles queriam usar essa expressão que muitas vezes é usada nas cidades, quando tem um trânsito muito grande, e aí passa um carro de bombeiros, uma ambulância, e aí se você vai atrás, você consegue ir mais rápido, porque eles abrem caminho, né? Sim. Então, aí, muitas vezes, num táxi, por exemplo, você está com 1 hora para chegar, atrasado, aí você pede para o taxista, por favor, pega esse carro de bombeiros aí. Que aí, quando ele passar, não vai ter um caminho. Abre caminho. E aí, se você vai atrás, você consegue passar. Então, é uma frase comum que a gente usa numa situação de trânsito, em que passam esses tipos de automóveis ou caminhões, enfim. Então, aqui tem a frase, follow that fire engine. Como eles viajaram num caminhão de bombeiro, né, num fire engine, eles resolveram colocar esse nome na viagem deles. Siga aquele carro de bombeiro. Exatamente, é uma expressão comum, né? Siga aquele carro de bombeiros. E o nome da caridade que eles estavam ajudando, enfim, eles se titularam dessa forma também. Ele siga aquele carro de bombeiros. Follow that car and that fire engine. Now, they first traveled across Europe from London to, yes, Moscow. Moscow. Então, em português, nós falamos Moscou, correto? Mas em inglês, nós vamos falar diferente aqui no início. Aqui está a sílaba mais forte. Então, não é a segunda. Então, Moscow. 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 Yes. So they traveled across Europe from London to Moscow. After New Zealand, they traveled to... Para onde eles foram depois da Nova Zelândia? Yes, to America or hello, good morning, to the USA. Vamos colocar assim, fica mais curtinho. Então, eles foram da Nova Zelândia para os Estados Unidos. They returned to Europe by... Yes, very good. Obviamente, para atravessar o Oceano Atlântico, não tinha como com um caminhão de bombeiro, né? Você imagina viajar pelo mundo num caminhão de bombeiro, né? Quando você chega nos Estados Unidos e quer ir para a Europa, só de barco, ou de avião. E não tem como. Então, eles pegaram um barco que levasse o caminhão deles, e foi assim que eles foram. Obviamente, foi um navio, né? Foi um navio, com certeza. 5 continentes, 28 países. Olha isso. Dentro de um caminhão de bombeiro. Que viagem, né? So let's check, people. That was a big adventure. Quem quiser saber mais sobre essa viagem, pode procurar na internet, deve ter
O cara que viajou no caminhão de bombeiro por 5 continentes. Você escreveu Yeah, follow that fire engine. Também é o nome da viagem, ok? Para a gente poder ver se isso realmente aconteceu ou se é só um exemplo do livro. Eu acho que aconteceu de verdade. Aconteceu, né? Achou? Ah, o Samuel achou. Foi em 2012. Yes, 2012. 2012, okay? All right, people, interesting. Okay. So, that's why the title of this lesson is Around the World. Por isso que o título da lição 7.3 é Pelo Mundo. Porque fala dessas viagens todas, enfim. So, here we have a small picture of their travel plan. That's really cute. Let's move on now to the next page. So, what are we going to focus now? Qual vai ser o nosso foco agora, então? Falamos da viagem do Steve, do amigo dele, e agora a gente vai ver que na viagem foram usados vários verbos no passado. Óbvio que aconteceu em 2012. Então, a gente está falando de coisas que aconteceram no passado. So, let's take a look here. Guys, simple past of regular verbs. O que seria isso? Alguém sabe? Verbos regulares. O que significa verbos regulares? Por que a gente chama de regular verbs? Porque eles não mudam. Uhum. Exatamente. No presente, né, no simple present, nós não temos essa preocupação, né? A gente conjuga todos os verbos no presente, o único diferente é o verbo to be, ok? Então, nós vimos o verbo to be, como ele funciona. Beleza, tem 3 formas, né? Am, is e are, ok? E vimos os outros verbos todos. Mas nós não temos em nenhum momento, no presente, essa nomenclatura. Regular verbs, irregular verbs. Por que será que a gente tem agora no passado? Então, quando a gente vai falar do passado, aí a gente vai fazer essa divisória mesmo. Um grupo de verbos regulares e outro de verbos irregulares. Por quê? Porque é muito simples. Quando nós conjugamos um verbo no passado, os regulares, eles vão ter a mesma terminação, que é as 2 letrinhas, e e d, or ed. Os verbos regulares, todos terminam dessa forma, independente do sujeito. Olha que bacana, como é mais fácil, né? O português é bem mais difícil, né? Quando a gente vai conjugar o verbo no passado, em português, cada pronome tem uma terminação diferente. Vamos falar o verbo ir em português no passado? Eu fui. Passado. Eu fui. Tu fostes. É bem assim, ninguém fala assim, né? Mas em alguns lugares do país, algumas pessoas usam esse pronome. Em português de Portugal, eles vão falar a mesma coisa, né? E ninguém utiliza, tanto que é engraçado até, né? Tu fostes. Se vocês forem no sul do país, por exemplo, talvez vocês encontrem alguns verbos que nós não usamos aqui no sudeste. A gente fala, você foi, né? A gente usa foi, né? Eu fui, você foi? Não é assim? Então, eu fui, tu fostes, ele foi. Até aí não teve ninguém igual, né? Todo mundo diferente. Eu fui, tu fostes, ele foi. Nós fomos. Vós fostes. Yes. E o último, eles foram. Ninguém é igual. Todo mundo está diferente aí. Para cada pronomezinho, você tem uma conjugação diferente para o verbo ir. Imagina os outros, né?
Na realidade, a segunda pessoa, eu acho que eu conjuguei até errado. É tu foste, aí o voz é o fostes, com S. Né? A segunda pessoa não tem o Szinho, só a segunda pessoa do plural. Então, eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. É assim que funciona. Então, até confunde a gente, porque nós não usamos isso em português. Agora, vejam como acontece nos verbos regulares, né? No verbo regular, por exemplo, eu estudei, tu estudaste, ele estudou. Né? Vamos ver o verbo estudar. Em inglês, ele é totalmente irregular. Eu só vou colocar o finalzinho ED, ok? Então, é isso que é mais fácil, olha. Esse finalzinho ED aqui, ele vai ser usado para todos os pronomes. Olha aqui. I, he, we, they e todos os outros. Não importa. Tudo. He, she, it, we, you, they. Todos os pronomes vão ser exatamente iguais. Olha que beleza. Então, olha lá. We worked from Oxfam for Oxfam in 2008. Então, nós trabalhamos para a empresa Oxfam em 2008. Ok? He raised money for charity. He raised money for charity. Então, ele arrecadou dinheiro para caridade. Raised, tá aqui, olha. Vocês observam que o final é igual, ok? O outro, they planned for their trip. Então, eles se planejaram para a viagem deles, ok? I studied business at the university. Então, aqui tá, olha, eu estudei administração, or business administration at the university, ok? Business sozinho seria negócios, mas você não tem uma faculdade de negócios, né? É administração, ok? Então, a gente observa aqui que tudo tá igual, tá vendo o finalzinho? Não importa o pronome, não importa o sujeito, se é singular, se é plural, se é I, se é you, se é he, she, we or they. De ponta a ponta vai ser igualzinho, ok? E para todos os verbos chamados de regulares, ok? Ah, mas aí como é que eu vou saber que o verbo é regular? Ali é que vai entrar a prática. Quanto mais exercícios você fizer, quanto mais você ler em inglês, mais você vai conhecer os verbos regulares. Você vai saber, não, esse verbo é regular. Okay? Ele termina com ED. Alright? Então, na página 165, a gente tem mais alguns exemplos com os verbos regulares. Então, deixa eu só tirar aqui, ó. Por isso que a gente fala muitas vezes que a gramática em inglês é mais fácil que a gramática em português. E em português você tem que saber como o verbo funciona para cada sujeito. Você tem que lembrar mais coisas. Vai ensinar para um gringo. Vai ensinar para um gringo. Né? Não é difícil, né? Uma pessoa que é de fora. So, watch the video again and complete the summary with the past tense of the correct verbs. Então, aqui fala para a gente ver o vídeo de novo e completar o resumo da viagem deles, né? O resumo com o passado simples dos verbos corretos. Então, a gente vai até aqui escolher qual verbinho eu vou colocar aqui, ok? Para que a frase faça realmente sentido. Então, nós temos o verbo appear. O que significa appear? Quem sabe? Aparecer. Aparecer ou soar como, pode ser também appear. It appears really good. Parece bom. Então, parecer, aparecer, ok?
Call. What's the meaning of call? Quem sabe? Ligar. Call. Want. Querer. É o verbo querer em inglês. Want. Plan. Planejar. Use. Yes. Travel. Ok. Return. Voltar. Raise. Arrecadar. Visit. And start. Começar. Então, esses verbos, muito provavelmente, vão estar na prova de vocês, para ver se vocês lembram como eles ficam no passado. Vamos ver então agora? Qual deles a gente vai colocar aqui no primeiro espaço? Então, Steve Moore, parará, to raise money for charity. So, he and his friends, a very special journey. Então, qual seria aqui? Steve Moore, pontinho, pontinho, arrecadar dinheiro para caridade. Então, aqui qual seria o que vai melhor encaixar? Want. Muito bem. Só que eu vou colocar o want do jeitinho que está aqui, no presente. Será que é... Não, aqui a gente está falando do passado. Então, como é que vai ficar esse verbo no passado? Ah, ok. Prontinho. Wanted. All right? Okay, guys. So, Steve Moore wanted to raise money for charity. Ok? Wanted. Ficou passado. Pronto. Ok? Fácil ou difícil? É fácil. Exatamente. Então, não tem dificuldade nenhuma. Então, ok. Aí, o que eles fizeram? Ele e os amigos. So, he and his friends, a very special journey. It followed that fire engine. Então, aqui qual seria? Appear, apareceu? Não. Ah, planejar. Muito bem. Eles planejaram. Então, como é que vai ficar aqui agora o plan no passado? Plan. E aí vai colocar o ED. Será que é só isso? Na regra, diz que é só isso, né? Mas olha o que acontece aqui com o plan. Esse verbo aqui, o plan, ele tem um fenômeno que a gente vai observar em alguns verbos regulares. Que fenômeno é esse? É quando tem uma vogal no meio de duas consoantes. Tá vendo? Aqui eu tenho a letra A no meio da letra L e da letra N, ok? Então, o que acontece quando nós temos um sanduíche de vogal assim? Ou seja, uma vogal no meio de duas consoantes. É como se fosse pão, recheio, pão. Sanduíche de vogal. Nesse caso, eu vou adicionar o ED, claro. Porém, como é um sanduíche de vogal, aí eu preciso duplicar a letra final, que no caso aqui é a letra N. Aí vai ficar agora o ED. Planned. Ok? Alright, people? Ok? Então, esse fenômeno só vai acontecer quando eu tiver um sanduíche de vogal onde é a sílaba tônica, ok? E aí, no final, eu vou fazer a junção. Aqui, eu tenho sanduíche de vogal, mas ele está no início, não está no final. No final, eu tenho A, N e T. Aqui não é sanduíche. Tá com calor? Quer que eu ligue realmente o ar? Hã? Tá com frio ou com calor? Ah, tá. Se quiser, você diminui um pouquinho mais, vai ficar mais claro. É, só se eu abrir um pouquinho aqui.
fica abafado mesmo, né? Quem vem de fora, sente. Tá longe, vou deixar um pouquinho. Ok. Então, entenderam por que nós colocamos uma letra extra aqui? Ok? Alright, Jennifer? Então, essa letrinha extra, ela teve que entrar, porque aqui eu tenho sanduíche de vogal no finalzinho aqui da palavra, onde ela tem a sílaba mais forte, ok? Alright. Então, deixa eu só diminuir aqui, porque senão eu vou colocar aqui as respostas e vocês vão ver toda a resposta aqui do exercício. Vamos lá, então, Steve Moore wanted e aqui planned, ok? Lembramos de colocar mais uma letra N. E agora, they, como eles chamaram, né, a viagem deles? Follow that fire engine. Qual é o verbo que eu uso aqui para dizer chamaram? Call. Então, eu vou colocar o call e é só adicionar o ed. Ok? They called it follow that fire engine. Alright? Então, agora que vocês já sabem como fazer, façam os outros até o número 10 e a gente corrige. Ok? Deixa eu dar aqui um tempinho para vocês. Então, vamos dar aqui um minutinho. One minute. Oh, thank you. Ok, conseguiram fazer tudo direitinho? Yes? Essa aula é muito importante, porque ela está mostrando para a gente como a gente usa os verbos no passado, os verbos regulares, ok? Vamos lá, então? Confiram as respostas. Olha lá como é que ficou. They started the journey in London in 2011. Só o D. Isso. Já tem o E, ok? Então, they used a large red fire engine called Martha. Eles até colocaram um nome no caminhão, tá vendo? They traveled across 5 continents and visited 28 countries. From the United States, they returned to Europe by boat. After the trip, they appeared on TV. They raised 120,000 pounds for charity. Okay? All right, people. Então, quem tá sem o livro, tira uma foto e depois passa pro livro, ok? Tirou foto? Tira uma fotinha se você não tirou
E quem já tem o livro e está fazendo, anota direitinho as respostas, porque isso vai cair na prova. Ok, guys? Vocês precisam saber direitinho como fazer os verbos no passado. Ok? All right? Okay, Jennifer. Okay? So let's focus here. Oh my God. So, what do you think about Steve's charity trip? Aqui eles perguntam pra gente o que vocês acham dessa viagem dele de caridade. Será que foi uma boa ideia? Was it a good idea? Yes or no? Yes, I think it was good. Okay, guys, so here they're giving us some tips on pronunciation. O que acontece quando nós adicionamos esse finalzinho ED no verbo? Será que eu vou pronunciar do jeito que eu escrevo? Não, nem sempre, né? Então, a gente vai ver aqui a dica sobre a pronúncia do simple past no finalzinho. Essas são as 3 pronúncias que nós usamos, olha, com os verbinhos regulares, ó. O som de D, o som de D e id. O som desses 2 fonemas aqui juntinhos. Então, olha só. The ed ending on past tense regular verbs sounds different in different words. Então, eles vão ter um som diferente dependendo do verbo. Como é que a gente vai saber qual utilizar? Aqui tem a regra. In words ending in T or D, the ed ending sounds like it. Ou seja, nos verbos que terminam com o som de T ou o som de D, quando tiver no passado, eu vou colocar esse som aqui, id. Ok? Então, aqui, por exemplo, o verbo start, no passado, fica started. E o verbo end, que é o terminar, fica como? Ended. É como se não tivesse essa letrinha E aqui e no lugar dela tivesse a letra I, por exemplo. Ok? Então, fica ended. Ok? Started. Ended. Isso vai acontecer nos verbos no passado que tiverem no final, antes do sufixo ED, tiverem um som de T e de D. Agora, nas palavras que terminam com essas letrinhas aqui, ó, aí o som do ED vai ser igual à letra T. No caso, o fonema t. Aqui não é letra, é fonema, ok? Então, vai ter o som de t, que é o T. Isso, nesse caso aqui, não adiciona uma sílaba. Aqui, você vai ter uma adição de uma sílaba. Tá vendo aqui? Ele tá falando aqui, olha. Isso adiciona uma sílaba. Então, start, started. Então, você vê que quando você fala o verbo no presente, é start, né? Quando você vai falar no passado, você vai adicionar mais uma sílaba. Aí fica started. Então, fica started. Ended. Então, você adiciona uma sílaba. Aqui, não. Nesses verbinhos que terminam com essas letras, CH, F, K, P, o som de S, quando tem 2 S's, SH ou X, o finalzinho você vai só falar o som de T
e não adiciona sílaba. Então, olha aqui. O verbinho work. No presente, work. Correto? Beleza. E no passado? Worked. Worked. Não adiciona sílaba nenhuma. Por quê? Eu vou pular do K para o som de T direto. Eu vou simplesmente ignorar isso aqui, o finalzinho aqui, e na hora que eu falar, eu vou falar worked. 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 Então, esse finalzinho é uma sílaba. É como se fosse o Q e o K e o T juntos. Worked. Ok? A mesma coisa vai acontecer com o verbo pass, que é o passar, né? No passado fica past. 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 Aí, no caso, é como se fosse essa palavra aqui, olha. Esse verbinho aqui, olha, past, ele não tem, aqui não vai ter uma sílaba extra. Então, aqui, olha, deixa eu colocar aqui, ó. O primeiro fica com esse som. Opa, sorry. Worked, worked. O segundo vai ficar assim, ó. Past, 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 past. E agora o terceiro vai ficar como? Deixa eu só colocar aqui entre barrinhas para dizer que a gente está colocando o som, não a palavra, tá? Isso. Aqui, na realidade, eu não estou colocando os símbolos fonéticos, senão vai ficar mais confuso até para vocês. Mas eu estou colocando aqui como se pronuncia, tá? Então, worked, past. O próximo, watched. Ó. Watched. Vamos lá. Watched. 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 Só watched. Yes, watched. Watched. E o outro lá, ó. Fixed. 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 Ok? Fixed. Fixed. Não. Fixed. Fixed. Okay? So, yes. So, when we pronounce esses verbinhos que têm terminação com esses sons aqui, a gente vai usar com o som de T. Esses que terminam com o som de T ou D, a gente vai usar o som de id. E, finalmente, agora, o som de D apenas, ok? In other words, the ending sounds like D. D. It does not add a syllable. Aqui também não adiciona sílaba nenhuma. Então, por exemplo, o verbinho call, que é o mesmo que ligar, chamar. No passado fica called. Called. Você vai do L direto pro D. Você não vai pronunciar a letra E. Aí você pergunta assim para mim, mas espera aí, nunca eu vou pronunciar o ED? Nunca? Exatamente. Nunca. Então, se você chegar numa prova e vai tentar, se for uma prova oral, então, e você vai falar college, totalmente errado. Ok, guys? Nunca falem isso, porque essa letrinha aqui nunca é pronunciada, ok? Então, no caso desses verbinhos que terminam com som vocálico, tipo call, stay, raise, é só você adicionar o som da letrinha D, no caso o fonema, né? D. Então fica cold, 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 somente. Não é college. Ok? Cold. Aqui, stayed, 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 raised, raised, raised. Você vai do S pro D.
raised, que é o arrecadou no passado. Então, aqui é ligou ou chamou, ficou e arrecadou. Ok? Called, stayed, raised. Ok? Então, aqui, obviamente, eles vão dizer pra gente, write one for one syllable or two for two syllables. A gente vai ver aqui que não adiciona sílaba. Qual é o que você não adiciona sílaba? Esses aqui, que terminam com esses sons, vão ter o sonzinho de D. E esses aqui, que tem só o sonzinho de D. Quais os que vão adicionar a sílaba? Os que terminam com o som de T ou D. O verbo na sua forma básica, ok? Então, deixa eu só marcar isso. Então, o verbo na forma básica adiciona a sílaba. Ok? Quando você tem esse finalzinho aqui. Os outros não. Ok? Então, aqui eles tem um exercício, olha. É super fácil. Você não precisa nem ouvir. É só você ver que como ele é escrito, você vai perceber. Ok? Ó. Act. Acted. Acted. Aqui tem o sonzinho de T, olha. Tá vendo? Então, deixa eu só tirar aqui essa anotação. Que eu sei que o objetivo aqui é dizer que não pronuncia o E, mas eu vou marcar aqui os que têm duas sílabas. Ok? Quais são eles? Ó, esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Ok? Painted. Painted. Terminam com som de T. Qual é o outro? Add. Added. Added. Então, literalmente, os que terminam com o som de T ou com o som de D. Ok? Os outros não têm adição de sílaba. Ok? A pronúncia desse fica showed. Showed. Lembra que a vogal que está aqui nunca é pronunciada. Ok? Então fica showed. Showed. Aqui. Como fala o número 4? Played. Não é played. Se você falar played, você vai estar pronunciando erroneamente a vogalzinha aqui do sufixo. E essa vogal não é pronunciada. Então, você vai play. Played. I played tennis yesterday. I played tennis yesterday. Agora, essas aqui, elas terminam com sonzinhos especiais. Olha, SH, o P e o K. Com essas aqui, eu vou falar com o som de T. Então, fica como? Washed. Você está pronunciando a vogal. Não é washed. Washed. Você tem que pular do som do SH direto para o som do T. Não tem nem o E e nem o D. Essas aqui não são pronunciadas, então eu vou cortar fora aqui para vocês não falarem. Aqui você não vai falar isso aqui. Aqui você também não vai falar isso aqui. E aqui também. Você vai colocar o som de T, nada mais. Então fica washed. Washed. Stopped. Stopped. Checked. Checked. Ok? Nessas daqui, que tem um som de vogal no final, você só vai falar o sonzinho do D. Então, essa aqui não vai ser pronunciada de jeito nenhum, e nem essa daqui. Então, olha lá. Showed. Showed. E a outra, played. Played. As outras que estão em laranja, elas vão ter um sonzinho de I e D. Ok? Então, a gente pode até pensar, mas isso é muito chato.
Como é que eu vou lembrar disso? É só você saber essa regrinha aqui, ó. É só você lembrar essa regrinha, ok? Isso, ok? Now choose the correct pronunciation of ED. Then listen and repeat. Agora a gente vai ver as palavrinhas e não precisa nem ouvir. É só você ver como ela termina, qual é o som que ela vai ter. Ó, aqui termina com T. Então, como vai ser? Fácil de fazer isso, ó. Ah, muito bem, ó. Então, essa daqui. Qual é o outro que vai terminar também com ID? And, porque termina com som de D. O que mais? Aqui não, 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 não e não. Só esses dois que terminam com T e com D, correto? Então a gente pode marcar lá. Essa e essa. Started, started, ended, ended. Agora, quais são as que terminam, que vão terminar com um sonzinho de T? São essas aqui, ó. Esse conjunto de letras. C, H, F, K, P, S, 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 H e X. Ok? Então, quais são essas desse grupo? Deixa eu só tirar aqui e mudar a cor aqui. Vou colocar verdinho para essas. Ó. Ok? Vão terminar com sonzinho de T. Ok? Essas outras aqui, elas têm o sonzinho de id. Ok? Agora fica mais fácil para vocês entenderem. Então, as que vão ter aqui nesse grupo esse sonzinho de T, quais são? Ah, muito bem. Worked. Worked. Vamos colocar então verdinho aqui, ó. Aqui eu vou ter que colocar o sonzinho de T. Então, worked. O que mais? Past. Past. A 5. Washed. 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 Yes, washed. Eu posso dizer assim, por exemplo, eu lavei o cabelo ontem. I washed my hair yesterday. I washed my hair. I washed. Ok? A gente não precisa forçar muito a pronúncia desse T no final. Ele é sutil, mas ele é o somzinho do T. Washed. I washed my hair yesterday. Olha como é que é na fala comum, na velocidade normal, fica assim. I washed my hair yesterday. Olha como parece, ele é sutil. Okay? Qual é o outro que vai ter esse som de T? Aqui. Number 6. Number 7. Tem X. Mais algum? Não. Não tem mais. Então, a gente vai lá e coloca agora todos esses aqui, ó. T, 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 T e T. Todos esses vão ter o somzinho de T. Ok? Porque olha a terminação deles. Ó. K, SS, SH, CH e X. Ok? Então, aqui eu vou falar fixed. 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 Watched. Watched. Washed. Washed. Passed. Yeah, passed. Passed. Worked. Worked. Beleza. E os que sobraram agora são aqueles de boa, né? Que a gente só fala com um sonzinho de D. Aí vamos trocar aqui a cor. Vamos colocar eles azulzinho. Pronto. Então, esses aqui, eles vão terminar com um som mais tranquilo, tipo som de vogal, então, ou com L. Então, ou som de vogal ou com som de L. Por exemplo, call, okay? Tell. Actually, tell, ele é irregular. No passado fica told.
mas mesmo assim a gente pronuncia com o som de D, ok? Vamos lá, então. Quais são os que têm o sonzinho de D? Called, stayed, raised, ok? Então, a gente vai agora marcar lá, bonitinho. Então, vamos só ouvir para conferir. 1. Listen. Started. 2. Ended. Você viu como é Three. sutil no final? Worked. Worked, 4. Passed. passed, 5. Washed. washed. Você quase não Six. ouve o T, né? Watched. Quase não ouve a... 7. Fixed. 8. Called. Cold. 9. Stayed. 10. Raised. É muito sutil. Quase não escuta. Ok, guys? Alright? Então é tranquilão de você ver, porque eles são bem sutis. Ok? Então vamos conferir isso aí para o nosso intervalo. E tudo certo. Ok, guys? Beleza. Então, terminando agora essa página, we can have our break. Então, vamos ter um intervalinho, nós somos 10h27 já, né? Uma hora passa rápido. Meu Deus do céu. A hora voa. Então, a gente pode ter os nossos 10 minutinhos ali. Ok, guys? Até 10h37. Ok? Alright? So, see you. Bye, bye, guys. Voltem daqui a 10 minutos, alright? Ok.
All right, let's go back. So, let's see, people. Nós vimos, então, aqui os verbos regulares, e para a gente praticar um pouquinho, vamos tentar jogar um jogo para que a gente consiga ver se a gente vai lembrar como fazer os verbos regulares no passado, ok? Vamos lá. Vou tentar jogar um joguinho aqui. Eu até queria colocar uma música também para a gente ver, que é bem legal. Eu gosto bastante de pegar alguns assuntos das aulas e ver em algumas músicas que estão tocando agora, né? Que a gente pode ter de exemplo. Então, vou tentar mais uma música aqui que tenha bastante o simple past. O que não ajuda muito, às vezes, é a internet, né? Vamos lá. Às vezes a internet é lenta, às vezes o professor está mais lento ainda. Putz, o que está dando errado aqui? Pronto, agora vai. Pronto. Ok, guys. Vou tentar aqui, ó. Ah, ok. Pensei que não ia ter, né? Vamos lá, então. Esse tem só 288. Tem muitos com verbos irregulares, a gente vai ver isso com muita frequência. Mas eu achei aqui. Alright. Vamos lá. Aí, para esse jogo, a gente vai precisar de dois grupos. Como nós somos um grupinho pequeno, eu vou colocar 16 questões apenas. Ok, guys? E a gente vai fazer dois grupos para jogar. Vamos lá? Isso. Então, como a Jennifer está online, então ela pode jogar com qualquer um de vocês. Então, aqui nós temos 2 e 2, fazem 4, você pode colocar a Jennifer no grupo de vocês, tá bom, Jennifer? Você vai jogar com o Samuel e com a Isabela, ok? Então, os três aí. E vocês duas, ok, meninas? Então, como vocês estão em número menor, vocês podem começar. So you can begin. Choose a number. 15? Yes? Okay. Vocês vão utilizar aqui no espaço os verbinhos que estão em parênteses no passado, ok? Como é o verbo open no passado? Ok. Ok. Como de novo? Opened or opened. Então, aqui esse verbo ele termina com som de D ou termina com som de N? De N, né? Então, como é que eu vou falar aí? Quando é som de N, eu vou falar o id? Não. Eu vou só falar o som do D, né? Opened. Ok. Olha lá.
Ele está dando as opções, olha que legal. Qual é a opção correta? Ok. Olha como é que é a pronúncia. Opened. Tá? Não é opened. Não, porque aqui termina com som de N. Eu só vou colocar esse id no finalzinho. Quando tiver com som de D no final, ali não é. Ou com som de T. T ou D. Duas letrinhas só. Aqui não tem nem T. Aqui, ó. Aqui não tem nem uma letrinha D e também não tem uma letrinha T. Ok? Então, aqui vai ser opened. Alright? Okay, girls. Alright. Now, team 2. Samuel, Isabella, and Jennifer. Number 9. Okay. Piper. Piper. Aham. Como ele termina com o som da letrinha P, né? Não é ID. O ID é quando termina com P ou D. Jumped. Não. D. Jumped. Essa letrinha P, ela vai fazer o sonzinho daquele grupo de letras lá, que é um grupo maior, e que vai ter o som de T. Então, os verbinhos com som de T, eles terminam em P, K. Lembra assim, ó. P, K, X. São as letrinhas únicas, né? P, K e X. As duplas, SH, CH, SS. Então, SH, CH, SS. Então, nós temos 3 sonzinhos que são de uma letra só e os outros com duplinhas. Então, primeiro, P, KX. Lembra isso? PKX, 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 P, K ou X. E as outras? CH, SH, SS. Aí nós fizemos os 6 sonzinhos, ok? Só para vocês verem aqui no livro, ó. Ó. Ah, faltou o F, eu esqueci. P, K, não. PKFX. Pronto, para poder ficar PKFX, para ficar um meio musicalzinho, né? Então, PKFX. E os outros? CH, SH, SS. PKFX. PKFX. Decora assim. PKFX 4. E as outras que são duplinhas? CH, SH, SS. São 7. Okay? 7 terminações. Então, voltando lá no joguinho. Como fica, então, esse daqui? Termina com P. Jumped. Ok? Então, which one is the option? Yes. Okay. Great. Now, team 1. Choose a number. 2. Number 2. Luis, the mountain very quickly. Como fica o passado? A letra B não encaixa nem na primeira regra nem na segunda, correto? Porque a primeira regra é o som de T e o som de D. Os verbos que terminam com T ou D, né? Não é isso? Ok. Climbed. Aí você vai falar que ela tem só o som de D no final. Essa é a terceira regra. É a regra de todos os verbos normais. Climbed.
climbed, climbed, climbed. Isso não fica não tem. Yes. Okay. Então. Okay. Luis climbed the mountain very quickly. Okay. Team 2, choose a number. Number 6. Okay. Yes, carried. Carried. Parece que tá com Carried. 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 É porque tem um Y. É. Aham. Carried. Essa confunde. Olha como é que ele fica na escrita. Isso. Ok? Carried. Carried. So Tyler and Brianna carried the first place trophy. Carried. É, não tem nada a ver, não. All right. Next one, team 1. 11. Okay. Hey, win 25 points. Lucky you. Okay. Go ahead. Number 8. Tá acompanhando direitinho, Jennifer? Você pode também escolher um número, tá? Na próxima. Ah, esse é fácil. Andrews pulled. Simplesmente com somzinho de D. Pulled. Andrews pulled out Kevin's tooth. Pulled out significa que ele tirou. Então, Andrews tirou o dente do Kevin. So, the first one. Pulled out. Okay. Come on, team 1. Choose a number. Number 3. Yeah? Okay. Oh. Tyler's ice cream. Como termina com som de T, ela vai entrar na primeira regra. Então, primeira regra. Como é que fica? Melted. Isso, é um pontinho de I e D. Melted. Isso. Esse adiciona uma sílaba. Esse adiciona uma sílaba. Então fica melted. Como fosse o tempo da segunda sílaba. Isso. So Tyler's ice cream melted in the sun. Melted significa derreteu, ok? Ou seja, o sorvete do Tyler derreteu no sol. Então, olha lá. Qual é a opção correta? Melted. Uhum. Okay, team 2, choose a number. Number 4. Yes. Danced. Danced. Você vai colocar o somzinho do D. Depois do C, fica danced. Danced. Hamdine danced all night. Okay. What is the option? Danced. Now, team number 1. Okay. Tyler and Tyler.
Ok. Qual é a opção? Yes. Cleaned. Cleaned. Yay! Então, o Tyler e o Piper limparam as suas carteiras. Good. Scene number 2. 10. Walked. Walked. Luke walked backwards for the whole day. Então, Luke andou para trás. Walked. É. All right. Team number 1. 13. 13. Isso. A sílaba forte é a última. Então, 13. 13. Não, 13. É. 13. Cuidado para não falar 14. É isso que ela tá falando. É porque na pronúncia do 13, a gente tem um fonema que é confuso mesmo. O fonema que a gente usa no início da palavra, do 13, ele é como se fosse língua presa. A língua fica solta dentro da boca e a gente solta um arzinho. Isso. Aí fica 13. Sem enfatizar a sílaba. A gente não vai colocar a sílaba forte no início. É no final. Então fica 13. 13. 13. Ok? A outra é 14. 14. Sempre a segunda sílaba vai ser a tônica, ok? Então aqui é o 13. Nossa, olha que ele jogou. Andrews folded. É D. Porque termina com um sonzinho de D, ó. Lembra? É a primeira regra. Folded. 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 Qual é a opção? Segunda. Very good. Yay! 100 pontos. Olha lá. 100. Which five? Ok. Troque pontos. Uau. Qualquer forma, Yes. Okay. Number 12. Rowing. Qual é o som que eu vou colocar aí? É a primeira regra. Added. 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 É a primeira regra. É a regra do D e do T. O som vai ser id. Então, added. Added. Qual é a opção? Yes. Então, Rowie added up the points after the game. Now, team number 2. $14. Okay. Ai, que fofo! O cachorrinho falando no telefone. Super cute. Hi. So, Dominic. Essa é a segunda regra. So, talked. Talked. Dominic talked to his aunt on the phone. What is the option? Okay. Oh, so cute. Now, 16.
Uou. Knit. Aqui a gente não pronuncia a primeira letra, ela é silenciosa. Knitted. Aham. Essa é a primeira regra. Knitted. Knitted. É a primeira regra, porque é a regra do T e do D. Isso, por isso que duplica, ó. Tá vendo? Então, aqui vai ficar knitted. Então, Luke and Rowie knitted a giant blanket. Ou seja, o Luke e o Rowie teceram, ou seja, fizeram um tricô, tricotearam um cobertor gigante. Olha o tamanho da agulha para fazer o tricô gigante. O cobertor gigante. Enorme, né? Demais, né? Yes. So. O primeiro erro, eles têm que mudar tudo. Eles têm que colocar vários threads aqui, olha, tá vendo? Dar várias voltas na agulha para poder fazer um ponto, né? É muita coisa. Hoje tem, Finally, team number 2. Vocês? Okay, go ahead. Number 1. Hi, Sammy. Good morning. It is a little. No, please. Yes, they won. Thank you. Team 2, you are the winner. Oh. Yes. How nice. Look at that. Congratulations, people. So we just played a game, Sammy, using the simple past of regular verbs, okay? Yes, look. We saw the difference between the verbs in pronunciation, right? Rule number 1. Verbs that end in the sound of T or D, we add a syllable. So it becomes id, like started, ended, all right? Knitted. Remember? Second rule, verbs that end with the sound of P, K, F, or X. So P, K, F, X. And the combinations of CH, SH, or double S. We make the sound of T. Example, worked, passed, watched, fixed. Now, rule number 3. All the other verbs, they end with the sound of D, and it does not add a syllable. Called, called, stayed, stayed, raised, raised. So we do not pronounce the vowel E, okay? That is never pronounced. All right, having done this, let's go on to the next part. Let's reload the page. Just a moment, okay, people? Let's do it again. All right, there we go.
Okay, guys, the next part is the video lesson, okay? Or Unit 7.4. So let's take a look there. The title of the lesson is Oops, My Mistake. So what's the meaning of that? Oops. When do we see that? Quando é que a gente vai usar essa interjeição? Oops. Alguém sabe? Assim que eles Exatamente. Quando você faz alguma coisa sem querer, a gente usa essa interjeição. Oops, right? E aí, a segunda parte, my mistake. Meu erro. Legal. Então, quem foi que cometeu um erro aqui e está se desculpando? Let's take a look, people. Who are the people? Do you remember? Who is he? Andy, yes. And who is he? Kevin. Yes, Kevin. All right. Now, who is he? Max. All right. And who is she? Professor Jackson. Professor, maybe, yeah. One of the professors. Yes. Qual é a diferença entre teacher e professor? Quem sabe? Yes. Very good, Samuel. Quando é um professor de faculdade, a gente vai dizer professor, ok? Teacher são os outros que dão aula para os níveis anteriores, ok? Até o high school. Então, o que eles estão falando aqui? What are they saying? What's the problem, ok? Para a gente poder se preparar para o vídeo, eles pedem para a gente dar uma olhadinha aqui nos pictures. Então, deem uma olhada. What do you think happened? And how do the people feel? So let me clear the page here. All right. Então, o que aconteceu aqui nessa imagem? Ela não estava vendo, esbarrou, né? Aqui. Ok. And now, ele passou na faixa de pedestre e não viu a pessoa atravessando, deu um susto na pessoa que estava com o bebê. Ok? Yes. Very bad. Nunca devemos fazer isso com fone de ouvido, né? E a gente está no trânsito. Yes. So, eles vão apresentar agora para a gente algumas expressões que nós usamos para pedir desculpas. Então, pedir desculpas em inglês é o mesmo que apologize. Ok? Então, olha lá. Então, apologize é o mesmo que pedir desculpas. Ok? Então, se você fala, eu preciso pedir desculpas. I need to apologize. Em inglês é uma palavrinha só. Em português são duas. Pedir desculpas. Ou me desculpar, né? Então, I need to apologize. Então, aqui no caso, eles vão dar uma dica para nós sobre pedindo desculpas. Ou, em outras palavras, apologizing. Ok? Então, when we apologize for something small, like not very important, we can keep it simple. Então, aqui ele está dando uma dica que quando é algo de não grande importância, algo simples, então nós podemos também usar uma expressão simples. Então, vamos manter isso simples. Let's keep it simple. Expressões que a gente pode usar. Oops, sorry. Or sorry about that. Or sorry, I'm late. Quando você chega tarde para qualquer coisa, uma aula, uma reunião, acontece mesmo. É muito legal você falar, oh, sorry, I'm late. Ok? Vamos tentar pronunciar isso. Sorry, I'm late.
Sorry, I'm late. Sorry, I'm late. Sorry, I'm late. I'm late. Isso. Esse movimento da boca, abrindo e fechando, tem que acontecer. Tá bom? Vamos lá. Sorry, I'm late. Exatamente. Então, na próxima vez que vocês chegarem atrasados, vocês vão falar essa frase. Ok? Sorry, I'm late. Isso. Ou então, my mistake, quando você faz alguma coisa errada e não é de grande importância. Agora, when we apologize for something big, like important, we add more feeling and more explanation. Quando é um erro maior que você comete, aí você vai usar mais palavras, obviamente, né? Então, olha como a gente pode dizer. Vamos lá. Aqui. Você pode usar um intensificador aqui e pode dizer I'm really sorry. I'm really sorry for. E aí o que você fez? For being rude, for not calling you, ok? Ou então I'm very sorry. Or I'm so sorry for being rude or not calling. Então, being rude é o mesmo que ser rude, grosseiro. E not calling é não ter ligado para você, ok? I'm so sorry. I missed your calls. Ou seja, eu não atendi as suas chamadas. Yesterday. I missed your calls yesterday. I was very busy. Ou então, I was sick. Eu estava doente, ok? Or, I wasn't at the meeting. Eu não estava na reunião ontem porque eu estava doente. Então, I wasn't at the meeting yesterday. I was sick. I'm so late. It's because I missed the first train and the second train was late. Então, aqui ele está dizendo que está atrasado porque ele perdeu o primeiro trem e o segundo estava atrasado. Ok? Então, aqui você vê que quando é algo mais grave, a gente usa mais palavrinhas, tá vendo? A gente intensifica. E agora, como a gente faz para aceitar um pedido de desculpas? To accept an apology. O que a gente fala? Oh, that's okay. Or it's okay. Ou então a gente vai falar, don't worry. Ou don't worry about it. Don't worry about it. Or no problem. Yes. Ou então it's no problem. Ok? Então vamos ver agora o que aconteceu com os meninos, né? O que aconteceu, quem foi que errou e o que fez, tá? A gente vai ver aqui o vídeo. Antes de fazer essa atividade, eu quero mostrar para vocês o vídeo logo, para vocês verem o que aconteceu ali, ok? So let me turn off the mic. Andy, what's going on in there? What? What do you mean? It was your turn to take out the bins last night. I mean, trash. Oh. Andy, what's going on in there? What? What do you mean? It was your turn to take out the bins last night. I mean, trash. Oh. Sorry about that. I was sick. I mean, I am sick. It's okay. I can do it. Oh, there are tissues on the floor. You missed the basket.
Oops. Sorry about that. I was never good at basketball. Hello, Andy. Hi, Max. Hi, Professor Lopez. So sorry I'm late. What happened? You weren't in class. I was at health services and then I stopped to buy tea. Oh, I'm late too. Sorry. That's okay. Have a seat. Oh no, It's okay. I'm really sorry. It's okay. Oh man, what is that? Tea? You don't drink tea. That's okay. I'll get it. Don't worry. Thanks. Here, take one. Don't worry, guys. That's just scrap paper. Whew. Scrap paper. No finalzinho, a professora lá fala, né? Ah, don't worry, guys. That's just scrap paper. What is that? O que seria esse papel aí que... Tudo bem. Rascunho. Ok? Rascunho. Scrap paper. Então, aí no que... Não, scrap paper é um rascunho. Então, ali tudo bem. Caiu no rascunho, tá tranquilo. Yes, scrap paper. Okay. So that's just scrap paper. So, yes. Mas coitado do Andy, né? Parece que ele tá realmente gripado, né? Yeah, he has a problem. Então, teve várias situações aqui em que ele se desculpou, né? Qual foi a primeira? No início aqui do vídeo. Yes, look. Então, aqui o Max, quando chega em casa, ele fala: era a sua vez de levar o lixo para fora na noite passada. Então, primeiro, ele fala no inglês britânico: olha, it was your turn to take out the bins last night. Então, bins significa cesto de lixo, mas no inglês britânico. Ok? No inglês americano, ele corrige, tá vendo? Em seguida ele fala, I mean, trash. Que é o lixo. Aí ele mesmo já se corrige. Ele falou a palavra bins, mas ele corrige e fala, quero dizer a lixeira, né? But a lixeira no inglês americano, trash, or trash can, ok? Que é a lata de lixo. Aí ele se desculpa. Oh, sorry about that. I was sick. I mean, I am sick. Então você vê que ele usa a mesma expressão do Max para se corrigir. Tipo, eu estava doente. Quer dizer, eu estou doente. Ok, guys? Então essa expressãozinha I mean, a gente usa muito para se corrigir quando a gente está falando alguma coisa. I mean, I'm sick. And then, okay, I can do it. Outra forma que ele usa para se desculpar. Oops, sorry about that. Quando ele vê que ele não conseguiu acertar os lenços de papel no lixo. Ficou tudo em volta da cesta. Então, ele pede desculpas também por isso. Ok? Sorry about that. Eu nunca fui bom em basquete. I was never good. Yeah. Quando eles chegam lá, como o Andy se desculpa? Sorry, I'm late. Ele já perdeu a primeira aula, né? Então ele chega e fala assim: What happened? You weren't in class. I was at health services. O que seria isso? Health services. Aí estava na enfermaria. Exatamente, porque algumas escolas têm enfermaria. Universidade Exatamente. Então ele deve ter passado na enfermaria lá e depois foi comprar chá. Então eu parei para comprar chá. Então aqui exatamente. Então ele primeiro passou na enfermaria
E depois, por isso que ele se atrasou. Aí aqui o Max também pede desculpas. Ele fala, I'm late too. Sorry. That's okay. Have a seat. Então, sentem-se, né? Aí, em seguida, o que acontece com o Andy? Ele esfria. E aí, no momento que ele faz esse movimento, o chá na outra mão se derrama. E aí, como ele pede desculpas? Oops, my mistake. Oh, man, what's that? Tea? You don't drink tea? O Kevin, ele acha estranho que o Andy está bebendo chá, porque ele não bebe chá normalmente. E aí o Max, super companheiro, ajuda ele, o Andy. Fala, that's okay, Andy, I got this. E ele tenta acertar os papéis da professora lá. E aí a professora, ele dá o chá dele. Além de limpar a sujeira do Andy, ele ainda dá o chá que ele estava tomando. Aí ele fala, here, take mine. Tipo, fica o meu, pega o meu. Olha que companheiraço. O Max é bem legal, né? Aí a professora também super de boa. Don't worry, guys. That's just scrap paper. Então, não se preocupem, gente. Não se preocupem. É apenas rascunho. Ok? Então, super legal. Então, que sorte, né? Que ficou tudo bem e tudo. So, let's watch the video one more time. Só que dessa vez, deixa eu só fechar aqui, a gente vai dar uma olhadinha aqui nos tipos de erros que são cometidos, né? Então, aqui eles só querem que a gente decida se cada erro é big or small, ok? Big mistake or small mistake. Então, vamos lá, somente isso. Big or small, a gente vai escrever aqui. Big or small. Então, number one, you're 30 minutes late to dinner with a friend. Big mistake. You called the wrong number on the phone. Small, yeah. You spilled some water at the restaurant. Oh, big. That's big. You're 5 minutes late to class. Small. Yeah. Yes. You missed your grandmother's 80th birthday party. Oh, big. That's very big. You were in a bad mood and not nice to your roommate. Big. Okay? Yes, that's true. So, what language would you use in each situation? From exercise number 2. Então, aqui eles querem que a gente se desculpe em cada situação. Como a gente falaria, por exemplo, aqui no primeiro? You're 30 minutes late. I'm so sorry. I'm late because I missed the bus. Eu perdi o ônibus, ok? I'm so sorry I'm late. I missed the bus. You called the wrong number on the phone. Como você diria numa situação dessa? Oh, I'm sorry. Just that. Bem curtinho. Lembra que a gente tem aqui a opção de manter curto e simples quando é alguma coisa pequena? Ó, a gente tem aqui as duas situações. Look. Big and small. Ok? Isso. Então, a gente tem aqui o small. Ok? E a gente tem aqui o big situations. Então, aqui ele dá as duas opções e mostra como a gente deve reagir. Quando é algo pequeno, a gente pode simplesmente falar, oh, sorry about that. Ok? Quando é algo mais complicado, aí sim, você vai justificar. Ok? Oh, I'm really sorry for... I was busy, I was sick, I missed the train. O que muito acontece quando a gente atrasa em algumas situações é porque ou a gente perde o ônibus, ou então porque atrasa mesmo,
a gente não perde nada, mas ele não passa, a gente não consegue chegar, né? Isso acontece. So, essa é a ideia. Então, aqui a gente não precisa ficar muito tempo esticando aqui. Agora, aqui ele pede para a gente ver o vídeo e ver as desculpas do Andy. Nós já vimos, ok? Então, só para finalizar aqui, a gente vai ver. The first thing Andy apologizes for in scene 1 is... Qual é a primeira coisa que o Andy pede desculpas? Do you remember? Not cleaning the kitchen, not taking out the trash, or not sharing his food with Max. A, B, or C? Letter B. Okay, good. Então, a primeira coisa que ele se desculpa é por ter não levado o lixo para fora. Que era a vez dele. Ele não fez, ok? Number 2, his reason is that... A, B, or C? He was sick. Okay. Next, Andy apologizes for on the floor. Então, em seguida, o Andy pede desculpas. Por quê? No chão. A, B, or C? School papers? No. The tissues. Pronúncia. Tissues. O que seria tissues? Lenço de papel. Ok? Lenço de papel a gente chama de tissues. Não, na realidade era as linhas de papel que está espalhado ali. Ok? Que ele não acertou na lixeira. Então, tissues. Tissues. Ok? All right. His excuse was that he isn't... Qual é a desculpa que ele dá para esses papéis no chão? He isn't good at basketball. Scene number 2. Andy and Max both apologized to Professor Lopez for being late. After Andy spills his tea, Professor Lopez responds by saying, "Don't worry, guys." Okay, so let's check the answers. Correct and correct. Everything correct, ok? Essa lição aqui é bem tranquila, bem simples, porque nos mostra mais mesmo o vocabulário de apologize and accept apology. So, it's really good. Então, essa última partezinha que a gente não precisa fazer, tá muito extensivo. Então, a gente pode dar um zoom out e só dar um round-up. Passa para mim a chamada, por favor. A blue pen I do. Okay, thank you. All right, people. Então, o que nós aprendemos hoje? Today, we did Unit 7.3, Around the World. We talked about this initiative in Swaziland, and we talked about this listening tip, listening for the beginning and ending of sentences. We saw about the pauses, right? When people speak, they make pauses. So we should observe that. We practiced listening to the second word of the sentence. The first word of the second sentence, right? We practiced that. And then we saw about this adventurous trip around the world, right? These guys, they visited 28 countries and 5 continents, traveling on a fire engine.
right? So it was really amazing, amazing. So long trip, we saw the vocabulary, okay, about it. After that, we saw the simple past of regular verbs. Então, como a gente faz o simple past dos verbos regulares? O que a gente tem que adicionar ao verbo? Quando é verbo regular no passado? É ter. Okay? Very good. Aí nós vimos vários verbinhos no passado aqui e vimos também a pronúncia. Quantas regras de pronúncia nós temos? Quantas regras de pronúncia nós temos para os verbos regulares? Quantas regras? 3. Ok? Qual é a primeira regra? Tem que ter. Isso, fica o som de id. Qual é a segunda regra? Então, P, F, X, K, S, H, C, H, S, S. E a terceira regra? Os outros. Só o somzinho de dentro. Ok, very good. Praticamos essas pronúncias direitinho, right? E no final vimos, oops, my mistake. The video lesson. And the video lesson was about apologizing. Ou seja, pedir desculpas. Qual é a melhor maneira? Quando é algo pequeno e quando for algo grande. Como nós falamos. E aqui no finalzinho, como a gente aceita um pedido de desculpas. Ok? As formas mais comuns e tal. Alright, people? So let's see the homework. Finalmente aqui, a gente vai ver o homework da aulinha de hoje, ok? So, online practice 7.3, 7.4 and worksheets. As duas lições na plataforma e as folhinhas, tá? Então, aqui tem as folhinhas para vocês, ó. Ok? Alright? Ok, guys. E também deem uma olhadinha nos arquivos que falam sobre o simple past, olha. Dos verbos regulares. Aqui tem várias dicas. Esse daqui fala sobre fazendo e aceitando apologies. Ó, quando alguém pede desculpas, como você aceita desculpa. Tem várias expressões que são usadas. Ok, guys? Deem uma olhadinha ali. So, thank you for coming. Tenha um ótimo feriado. Have a nice holiday. Agora a gente tem um feriadinho bacana aí, né? Para o pessoal que estuda tudo. Então, have a nice holiday and see you on Monday. Okay? So, thank you for coming. Bye-bye. Take care, guys. Enjoy your holiday.